Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, queremos lembrar a todos que no próximo sábado, dia do Natal, dia 25 de dezembro, nós celebraremos a Divina Liturgia, a Santa Missa de Natal, às 10h15 da manhã, aqui na nossa Catedral. E no dia seguinte, domingo, dia 26, teremos a celebração normal da Santa Missa da Divina Liturgia Dominical. Este domingo, que precede a festa do Santo Natal, do nascimento de Jesus Cristo, é chamado Domingo da Genealogia. E ele tem este nome porque o trecho do Santo Evangelho que é lido neste domingo é exatamente o do começo do Evangelho de São Mateus. E São Mateus é um evangelho que tem algumas diferenças em relação aos outros três. Primeiramente porque, segundo alguns estudiosos, ele teria sido escrito originalmente em hebraico ou aramaico e não em grego. Teria sido traduzido para o grego depois. E também porque ele é o único que inicia o seu evangelho com esta descrição dos antepassados de Jesus Cristo. Ele começa com Abraão, passa pelo rei Davi, até chegar a São José, o esposo da Virgem Maria. E estas diferenças do Santo Evangelho, segundo o evangelista São Mateus, se deram porque, ao escrever, ele visava principalmente os judeus para provar a eles que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, o Messias prometido. Messias é uma palavra hebraica que significa ungido, é o mesmo que Cristo em grego. Era o ungido de Deus para a salvação do mundo. Por isso também nós vemos que no Evangelho de São Mateus, mais que nos outros, há muitas citações do Antigo Testamento. O Santo Evangelista apresenta acontecimentos na vida de Jesus e cita o Antigo Testamento para mostrar que ali, em Jesus, com ele, se cumpriam as profecias do Antigo Testamento, exatamente porque falavam dele, o Salvador que viria. E é importante que nós entendamos que para aquele povo a genealogia, os antepassados, era algo muito importante, porque eles eram divididos em tribos e cada uma, quando foram para a terra prometida, tinha uma porção daquela terra. E, por exemplo, a tribo sacerdotal era a tribo de Levi. Logo, pela genealogia se provava que alguém poderia exercer o sacerdócio, já que a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. E aqui, o evangelista, para falar do nascimento de Jesus, começa com a genealogia, exatamente para mostrar que Jesus era descendente do rei Davi, como os profetas haviam dito, que o Salvador, o Messias, seria da casa real, seria da casa do rei Davi. E é o que ele faz, desde Abraão até chegar a São José. E São José, embora a sua família não fosse reinante, era descendente do rei Davi. A dinastia não estava no poder simplesmente porque, por motivos políticos, históricos, tudo havia mudado. Mas São José era da linhagem do rei Davi, era de Belém, a cidade do rei Davi, e por isso mesmo ele teve que ir com a esposa grávida para Belém, para se recensear, porque cada um deveria ir para a sua terra de origem, sua cidade de origem, e lá nasceu Jesus Cristo. Nós sabemos que São José não era o verdadeiro pai de Jesus Cristo.
mas legalmente e diante dos homens era. E o evangelista então se serve disso para mostrar o Messias, Jesus, como o descendente de Davi, o prometido. E em seguida o santo evangelista nos narra alguns pontos importantes do nascimento de Jesus, dos quais nós podemos destacar alguns. Primeiramente, o texto diz que a Virgem Maria estava desposada com São José, estava prometida em casamento, ou seja, eles eram noivos, não estavam ainda casados. E o noivado, esse compromisso naquele tempo, já era tão importante quanto o próprio casamento. Por isso, quando a Virgem se acha grávida, pelo poder do Espírito Santo, após dizer sim a Deus, quando o arcanjo Gabriel foi até ela e lhe disse que ela seria a mãe do Salvador, São José intencionou abandoná-la. E alguns pensam que seria maldade da parte de São José, mas era o contrário, porque como eles não eram ainda marido e mulher, não viviam juntos, se ele denunciasse a gravidez da Virgem Maria, ela seria julgada, condenada e poderia até ser apedrejada. Uma noiva, uma mulher prometida, comprometida em casamento, grávida, e não era do seu noivo, era gravíssimo. Então, São José entendeu que o melhor era deixá-la, porque assim o errado seria ele. Ela seria, a Virgem Maria, uma mulher abandonada pelo noivo, mas não seria uma noiva que engravidou antes do casamento de um outro homem. Isto mostra o amor e a dedicação de São José, porque ele poderia agir como qualquer outro homem. Não sou pai, ela não honrou o compromisso que tem comigo, sendo minha noiva, e eu devo denunciar essa gravidez. Mas não, certamente ele tinha amor pela Virgem e era um homem justo diante de Deus, porque quis preservar a vida de Nossa Senhora. E também, por isso mesmo, o anjo do Senhor apareceu a ele em sonho, para tranquilizá-lo e dizer a ele o que fazer, que ele deveria desposar a Virgem Maria, porque quem nasceria dela seria o Salvador do mundo. Ele deveria recebê-lo como seu filho para cuidar dele. E se Nossa Senhora disse sim a Deus e se submeteu à vontade de Deus para ser a mãe do Salvador, logo depois dela, São José, o pai humano, entre aspas, de Jesus, também disse sim a Deus, quando o anjo lhe falou em sonhos e aceitou a Virgem Maria como sua esposa e aceitou a paternidade legal diante dos homens, diante do mundo, de Jesus Cristo, não seu filho, mas o Filho de Deus. Prova de amor, prova de fé, o que nos mostra que realmente ali estava um homem justo, escolhido por Deus, para também participar dessa forma de todo o desígnio de Deus para a salvação do mundo. E é interessante nós notarmos que nos ícones do Natal, os ícones mais completos, nós vemos São José a um canto, geralmente do lado direito, e alguém na figura de um pastor falando com ele. Alguns interpretam ali como sendo o espírito da dúvida, ou como o próprio demônio, que poderia estar tentando São José a abandonar, a não aceitar o desígnio divino e não receber a Virgem Maria como sua esposa, porque ela estava grávida, e ele poderia não acreditar que era obra do Espírito Santo, mas acreditou e se tornou o esposo da Virgem e o tutor do próprio Salvador. E ainda fez o que o anjo disse, quando Jesus nasceu, lhe deu o nome de Jesus. Jesus é uma palavra, um nome que significa o Senhor salva, para dizer que ali estava, naquele menino, a salvação de Deus, ali estava o Salvador do mundo.
E já no começo, o evangelista São Mateus cita uma profecia de Isaías, que dizia que a virgem conceberia. Uma virgem ficaria grávida e daria à luz, isso porque nasceria dela o prometido de Deus, o ungido de Deus, o Salvador. E dessa forma, incompreensível para a mente humana, o Espírito Santo tornou mãe a Virgem. Assim como a luz atravessa o vidro sem quebrá-lo, assim o poder de Deus operou na Virgem Maria para ela conceber o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e permanecer virgem, como nós cremos, como nós a veneramos até os nossos dias. E há um versículo neste Evangelho de São Mateus que alguns que creem de uma forma diferente da nossa querem usar para dizer que após o nascimento de Jesus, São José e a Virgem Maria tiveram um casamento normal, humano, e teriam tido por isso mesmo até mais filhos. O texto que nós lemos nos diz o seguinte: e não teve São José relações com ela, a Virgem Maria, até que ela deu à luz um filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. E de fato o texto, se simplesmente lido sem se pensar melhor, pode dar exatamente essa ideia. No entanto, nós não podemos nos esquecer de que se trata de um idioma antigo e na sua forma mais antiga, arcaica, e de algo escrito em tempos distantes, quando a mentalidade, os costumes e o uso das palavras tinham um sentido diferente dos idiomas modernos e dos nossos dias. Esse até que está no texto não tem a ideia de continuação, ou seja, de que aquilo que foi dito até ali aconteceu depois desse até. Um exemplo simples está no Antigo Testamento. Há um texto no segundo livro de Samuel, o profeta Samuel, que fala de uma jovem chamada Mical, filha do rei Saul, que foi antecessor do rei Davi. E o autor do livro diz o seguinte sobre ela: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. O que ele estava dizendo? Que ela morreu sem deixar descendência, que ela morreu sem filhos, nunca teve um filho. Mas lá está, até o dia de sua morte. Se esse até no texto bíblico tivesse a ideia de que depois então aconteceu, a filha do rei Davi teria tido um filho depois de morta. Sabemos que não. Da mesma forma, esse até no Evangelho de São Mateus não está se afirmando que depois houve um casamento humano normal entre a Virgem e São José. E é isso que nos atestam todos os textos da Santa Igreja, todos os ensinamentos dos Santos Padres e aquilo que os cristãos souberam e ensinaram a partir dos apóstolos desde o início dos tempos. E é esta a fé que nós mantemos, que nós preservamos, que nós conservamos. Mas o mais importante em tudo isso, quando nós lemos e entendemos este texto, todos os outros que falam do nascimento de Jesus, é nós entendermos que esta ação extraordinária de Deus no mundo e na vida das pessoas se deu para a nossa salvação. Por isso o Natal, para nós, e o início da nossa salvação se deu com o Natal, o nascimento de Jesus, deve ser a festa do amor de Deus, na qual nós devemos nos lembrar, celebrando o Natal, que o grande presente é Deus que dá ao mundo na pessoa do seu Filho, para que nós pudéssemos ter a paz com Ele e sermos feitos seus filhos. E um dos versículos bíblicos, dos textos do Santo Evangelho, que resumem o espírito do Natal, está no Evangelho de São João, no capítulo 3, quando Jesus diz a Nicodemos, um líder dos judeus que creu nele, e Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui o sentido do Natal, o espírito do Natal, como nós devemos vivê-lo, como nós devemos celebrá-lo. O Filho de Deus, feito Filho da Virgem, nos faz, pela fé nele, também filhos de Deus. Isto é o Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.